Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu, de uma assentada, 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras. Os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após os outros lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir lá e ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. Seja bem-vindo ao canal Páginas de um Livro. Eu sou a Amanda, a apresentadora desse canal. E como vocês viram no título, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Gente, eu já deixo de antemão aqui que esse livro aqui é um dos meus favoritos da literatura brasileira. Simplesmente amo muito esse livro. Eu li ele para trazer vídeo aqui pro canal. Se eu não me engano, foi pela quinta ou sexta vez. Se não for mais do que isso, né? Eu já li bastante esse livro na minha vida, porque eu já fiz bastante aulas sobre ele. E trabalhos também da faculdade, no meu ensino médio também eu li esse livro. Então eu já li bastante esse livro aqui. E eu resolvi trazer essa história que eu gosto tanto pra vocês também, para poder falar para vocês sobre um livro que eu gosto bastante, como vocês já perceberam, tanto que eu falei que eu gosto desse livro. O Cortiço é um livro que está totalmente dentro da classificação do realismo e naturalismo ali. Como vocês perceberam na primeira leitura que eu fiz, o Aloysio de Azevedo em nenhum momento ele faz rodeios, ou ele floreia, ou ele ameniza a situação ali. Não, ele diz o que tem para dizer da forma mais real possível, da forma mais nua e crua possível. Entende? Então, tipo assim, não há metáforas no sentido de amenizar, sabe, a situação. No sentido de trazer coisas mais amenas, um pouco mais romanceadas. Isso não existe nesse livro. Nesse livro a gente vai conhecer vários e vários personagens. São muitos personagens. Todos moradores do Cortiço. Só que assim,
pra dizer pra vocês qual é o personagem principal, muitas pessoas falam que o personagem principal é o João Romão, mas eu sou contra isso. O personagem principal não é o João Romão. O personagem principal é o próprio Cortiço, porque o que a gente vai acompanhar é a construção do Cortiço, o desenvolvimento dele, tipo assim, aumentar a construção das casas, etc e tal. Vamos passar por todas as histórias ali de várias pessoas, de vários personagens que moram no Cortiço e vamos participar da evolução do Cortiço em si. Então, as melhoras que vão acontecer, tipo, o momento em que o Cortiço deixa de ser Cortiço. Eu já vou deixar claro aqui que, mesmo não propositalmente, eu posso dar alguns spoilers desse livro, porque assim, para poder falar desse livro, eu preciso acabar contando algumas coisas para vocês. Eu espero que isso não estrague a leitura de vocês, porque assim, o foco principal nem é tanto a história, assim, a história é maravilhosa. Mas o que eu quero que vocês percebam quando leem esse livro é o quanto que ele está dentro do realismo e naturalismo. As descrições são mas tão naturalista, tão realista, que é incrível como que esse livro consegue representar essa escola literária. E como eu estava dizendo, a gente vai ver o momento em que o Cortiço deixa de ser um Cortiço. E, tipo, é bem no fim da história, é claro, né? Mas isso é muito interessante, porque é basicamente o Cortiço que é o personagem principal dessa história. É exatamente o Cortiço o personagem, não os personagens que estão no Cortiço em si, mas o Cortiço. Somos apresentados no começo da história ao dono do Cortiço, que é o João Romão. Ele é um homem extremamente muquiranha, ele economizava cada centavo, cada mínimo centavo, ele roubava nos pesos, roubava nas medidas ali, porque ele tinha inclusive, né, a quitanda, que ele vendia as coisas pros moradores do Cortiço, ele vendia as coisas, então ele roubava muito nos pesos, nas medidas ali, pra poder enriquecer. Porque esse homem só quer enriquecer, ele quer ter mais e mais e mais dinheiro e ampliar o Cortiço para que ele ganhe muito, muito mais dinheiro com aluguel. Ele tem inclusive uma pedreira, ele comprou parte de uma pedreira, então ele ganha também com os trabalhadores da pedreira, né? Então, ele ganha nas vendas de o que comer, ele ganha nos trabalhos que são feitos ali, ele ganha os aluguéis das pessoas que moram ali e ainda rouba nos pesos, nas medidas, para poder ganhar mais dinheiro e enriquecer, enriquecer, enriquecer. Junto com ele, a gente conhece a Bertoleza, que é uma escrava negra fugida, né? Ela acaba pensando que consegue a carta de alforria em algum momento ali, logo no começo do livro. Ela acha que alcançou essa carta de alforria, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A carta que ela tem é falsa, então ela é uma escrava fugida. Vamos conhecer a Leocádia, o Bruno, que é o marido dela, as desavenças desse casal, né? Vamos conhecer a Rita, vamos conhecer o Jerônimo, a Piedade, vamos conhecer a Pombinha. Vamos conhecer também o Miranda, que é o dono de um pequeno palacete, né? Uma casa grande, um grande sobrado ali perto do Cortiço, né? Então a gente consegue ver esse paralelo, na verdade, essa oposição ali entre, tipo assim, um sobrado, que é de um cara que tem uma certa riqueza, um certo reconhecimento na sociedade, e o Cortiço ali com pessoas que são muito pobres, pessoas que vivem numa situação muito degradante, nada saudável, uma situação nada saudável. E a gente consegue ver, tipo assim, o embate entre esses dois mundos, né? Basicamente são dois mundos muito diferentes, né? O tanto que o Miranda se incomoda com a situação em que ele está ali ao lado de um Cortiço e o quanto que o pessoal do Cortiço gosta de fazer muita, muita graça, de realmente incomodar o Miranda de certa forma. Sobre a obra em si, eu quero reforçar o tanto que eu amo esse livro, tanto que eu gosto desse livro, quanto que eu recomendo a leitura desse livro para vocês. É um livro que vai falar muito e retratar muito as misérias humanas, a avareza, a pobreza, a miséria, a luxúria, como coisas naturais do ser humano, sabe? Principalmente essa questão da luxúria, como uma coisa muito natural do ser humano, como uma coisa como se fosse inata ao ser humano. Este livro vai mostrar o sofrimento das pessoas, como que, tipo assim, as pessoas são
acometidas, né? Como elas sofrem várias e várias coisas, um mal atrás do outro, sabe? Há uma situação em que a senhora, ela acaba perdendo a filha sobre circunstâncias, assim, um pouco, como eu posso dizer, sem que eu seja entendida de forma errada. É uma situação em que a filha dela acaba engravidando e ela fica muito estressada, não age de forma muito maternal com essa menina acaba indo embora, ela fica sozinha ali. Justamente enquanto ela está sozinha ali, ela é mandada embora da casa dela, tipo assim, a mulher, ela tá quase delirando, ela tá basicamente beirando a loucura ali, por causa da situação que aconteceu com a filha dela, e ela perde a casa dela, ela perde os bens, todas as coisas dela são jogadas pra fora, ali, entende? É uma situação, tipo assim, é como se fosse um mal atrás do outro, sabe? É uma situação ruim atrás da outra. E o quanto que essas situações acabam, como eu posso dizer, causando uma certa empatia das outras pessoas que sentem dó dela, só que assim, é uma empatia passageira, sabe? É uma coisa que passa, como a dor não é minha, eu não vou dar ênfase à dor do outro. Ah, ok, nossa, coitada, perdeu a casa, a filha engravidou, o cara não quer assumir, vamos forçar ele a assumir, beleza. Vamos lá forçar ele a assumir. Não assumiu? Ah, tá bom, não é comigo, entende? A dor não é comigo. Então, basicamente, essa mulher, ela é deixada de lado, sabe? Ela é simplesmente deixada de lado. A partir do momento que as minhas preocupações surgem, os meus problemas surgem, eles se tornam muito mais importantes do que o problema da outra pessoa. Então, o problema não é meu, entende? Não há por que eu me incomodar tanto, porque o problema não é meu. É basicamente isso que eu consegui perceber na situação e que a maioria das pessoas consegue perceber também. É basicamente isso. A empatia, ela tem um limite, sabe? A gente consegue perceber isso nessa história. A empatia, ela tem um certo limite. A partir do momento que eu tenho mais preocupações, eu acabo deixando de lado a dor do outro para cuidar da minha própria dor. Não é essa questão de abrir mão do meu próprio sofrimento. Nesse livro, essa empatia não existe. Vai até certo ponto, sabe? A partir do momento que eu tenho problemas, a partir do momento que os problemas começam a surgir pra mim, eu não tenho tempo de cuidar do problema da outra pessoa, né? É basicamente isso que acontece, que eu consigo perceber na relação entre as pessoas ali. Porque é uma preocupação consigo mesmo, entende? Quando a gente percebe, por exemplo, a situação do triângulo, uma espécie de triângulo amoroso que tem ali entre a Rita, o Jerônimo e a Piedade. A gente sente pena da Piedade até certo ponto, que é uma mulher que está basicamente, ela veio de Portugal, ela tá sozinha aqui no Brasil, ela não tem ninguém, tipo, da família dela, só tá ela e o marido dela larga ela pra poder ficar com a Rita, entende? E ela vai brigar pela honra dela, tipo assim, pelo homem dela, porque pra ela o homem é dela. Entende? Então, tipo assim, dá uma certa dó. Tipo, você percebe o pessoal com uma certa pena dela até certo ponto. Entende? Porque depois, ok, ela fica sofrendo sozinha. É isso. Não deu, não deu. Né? É basicamente bola pra frente, vamos seguir, vamos ver qual que vai ser a próxima treta, né? Tipo isso. Basicamente é um barraco atrás do outro, é um problema atrás do outro. Todo mundo sabe da vida de todo mundo ali e todo mundo quer saber, como se eles estivessem desesperados pra ter, tipo assim, pra saber de algum barraco, alguma treta. É como se aquilo trouxesse alguma recompensa, alguma satisfação para eles, né? Dá essa impressão de que os problemas, os barracos que surgem, né? Quando dá algum problema, sei lá, no relacionamento, por exemplo, quando a Leocádia, ela trai o marido dela com o Henriquinho, e aí o marido descobre, todo mundo se volta ali, tipo assim, tentando defender ela, do marido que quer bater nela por causa disso e tal, e o cara vai embora e tal. E tipo, acabou aquilo, todo mundo, todas as mulheres estavam ali, os homens estavam ali, cada um volta pro seu serviço e vida que segue. É isso, entende? Então, tipo, não é uma coisa que vamos ficar ali a tentar resolver o problema. Não.
É isso, viu? O máximo, o ápice da treta ali, do barraco, vambora partir pra outra, vamos voltar pra nossa vida. É basicamente isso que eu tô tentando expressar aqui pra vocês que o livro traz. Este livro basicamente vai jogar na nossa cara que até a mais pura moral, incrível, perfeição é questionável. Por quê? Segundo a filosofia do livro, o meio em que nós vivemos nos corrompe. Tipo, não adianta você fugir, não adianta você tentar não se contaminar com aquilo. Basicamente, a gente se adapta ao meio em que nós vivemos, né? É basicamente isso que ele está dizendo. Então, quando a gente olha, por exemplo, pra Pombinha, que é uma personagem que eu acho incrível, sério, é uma personagem incrível. Você vê, tipo, como que é a Pombinha no começo da história, que é uma menina virgem, é uma menina pura ali, ela que sabe ler e escrever, basicamente, ela que escreve as cartas a gramática certa, a ortografia certa. Ela que é requisitada ali, todo mundo em Deus, ela como se ela fosse a perfeição, a pureza em pessoa, sabe? Uma coisa que destoa muito do restante do pessoal ali. Então, ela é basicamente muito endeusada, sabe? Por causa da pureza dela, etc e tal. A Pombinha é colocada no patamar em que ela é a culta ali, sabe? Ela é uma pessoa sofisticada em relação às pessoas ali que são pobres, que vivem na miséria, que vivem na luxúria, que vivem em situações degradantes. Ela é a pureza, sabe? Ela é esse respiro de tantas coisas ali, de tanta... É como se a Pombinha fosse colocada como um ser humano, enquanto todos os outros ali fossem animais. Porque basicamente é essa questão que temos nesse livro, a zoomorfização, sabe? A gente tem a personificação, que é basicamente dar características de pessoas, de ser humanos, então sentimento para objetos e animais, e a gente tem a zoomorfização, que é uma palavra um pouco difícil de falar, que é basicamente dar a pessoas características animalescas, características irracionais. A gente tem muito disso aqui. Então, basicamente, a Pombinha é colocada como se ela não fizesse parte disso. Mas ela vive nesse meio. E, consequentemente, né? Quem lê vai entender o que acontece com essa moça. Eu não quero contar porque eu acho que é muito legal isso. É uma situação bem interessante que acontece com ela. E eu não quero contar pra não estragar a surpresa de vocês e a experiência de vocês. Mas é basicamente isso, o meio corrompe. Então a Pombinha vai ser corrompida pelo meio também. O Cortiço é um livro que te prende, mas não venha com expectativas de finais felizes, de grandes romances, porque não é isso que acontece nesse livro, justamente pelo contrário. A gente pode até ter alguns finais que podem se dizer felizes, né? A gente pode dizer que é um final feliz, mas a gente sabe que aquelas pessoas vão continuar vivendo ali. E que a situação pode mudar em algum momento e que com certeza a situação vai mudar porque é o ambiente que eles estão, entende? É o ambiente em que eles estão. Se você está preparado para um choque de realidade, então leia O Cortiço. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, não se esqueça de curtir ele, tá bom? De compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo também. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!